Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Deus, a sua palavra está lida e posta entre nós e será meditada nessa manhã. E eu te peço, ó Deus Altíssimo, que fale alto, que teu Espírito Santo, Senhor, conduza essa reflexão e que a sua igreja, já batizada por esse Espírito, escute a sua voz. É o que eu espero, é o que eu peço, e peço isso em nome de Jesus. Amém? Amém. O livro de Atos foi um livro, e acredita-se que tenha sido escrito por Lucas. Aliás, eis um ato falho de muito crente, quando a gente é perguntado, questionado quanto aos discípulos, aos apóstolos de Jesus. Alguns pegam os primeiros 4 livros da Bíblia e falam assim: os apóstolos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é um ato falho, porque João e Mateus de fato foram os apóstolos de Jesus, mas Marcos e Lucas não participaram do ministério de Jesus ali no seu dia a dia. Marcos e Lucas, Marcos primeiro e Lucas provavelmente depois. Até por isso a gente chama na teologia o livro de Marcos de Proto-Marcos, porque baseado em Marcos é provável que Mateus tenha ali se inspirado a escrever, que João talvez não, mas Lucas tenha se inspirado também a escrever. Marcos serve ali de base para os outros evangelhos, com exceção de João, que é um livro bem diferente. A gente percebe essa semelhança no relato da vida de Jesus, ao ponto de chamarmos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. São evangelhos parecidos, são evangelhos semelhantes. A gente vê muitas histórias sendo relatadas nos 3 livros, e às vezes a gente tem até dificuldade de saber onde a história foi contada, porque na verdade foi contada nos 3. João não, João é um evangelho à parte. Um dia a gente fala com mais calma sobre João. João é um evangelho que conta a história da mesma pessoa, mas com muitas coisas que os outros evangelhos não relatam. E a maior parte dos historiadores acredita que Lucas, esse médico amado, esse homem que fez um estudo aprofundado para escrever a respeito da vida de Jesus, que pesquisou através da vida dos discípulos, em especial a vida de Pedro, conseguiu escrever um evangelho, e em continuação a esse evangelho, ele escreve o livro de Atos. A gente percebe que a literatura usada, a maneira como o texto é escrito, e eu quero contar isso para vocês, não para fazer dessa mensagem uma aula, mas a maneira como o grego é usado no livro de Lucas, ele também é usado no livro de Atos. E aqui nós temos no começo do livro o autor fazendo referência ao seu primeiro livro, dizendo: olha, lá eu contei sobre a vida de Jesus, agora eu vou falar sobre a igreja. Agora eu vou exortar a igreja, agora eu vou mostrar às pessoas que estão em todos os lugares do mundo como é que o Espírito Santo age através de uma igreja. E eu quero, de uma maneira bem enfática, começar essa mensagem dizendo que nós ainda estamos muito longe daquilo que uma igreja pode fazer se estiver cheia do Espírito. Nós ainda estamos no começo dessa caminhada. Nós ainda estamos vivendo o começo dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus, a ponto de um dia olharmos para o livro de Atos e olharmos para a nossa igreja
ou vou melhorar a frase, olharmos para o livro de Atos e olharmos para nós como igreja e nos identificarmos com o livro de Atos. O desejo do coração de Deus, o desejo do coração do Espírito Santo, o desejo do coração do pastor Samuel, que é o menor, obviamente, dessa lista, o desejo do coração dessa igreja é ver você cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus, como os nossos irmãos do livro de Atos estavam sendo usados, ou vão ser usados aí a partir dessa meditação. A palavra que nós lemos hoje, ela nos traz em primeiro lugar a reflexão de que Deus escolheu você. A Bíblia fala, o autor do livro de Atos vai dizer que antes de ser levado para o céu, Jesus ele reuniu os seus apóstolos escolhidos. O Senhor na eternidade sabia que um dia você ia estar aqui essa manhã. O Senhor na eternidade escolheu você para que você pudesse estar ouvindo a palavra de Deus essa manhã. O Senhor na eternidade já sabia que um dia você ia ter um encontro com Cristo e teria, através do Espírito Santo, ser convencido do seu pecado e caminhar com Deus. Você foi um escolhido de Deus para estar aqui essa manhã e isso deve ser motivo de alegria para o seu coração. Porque enquanto nós estamos aqui meditando na palavra, tem gente por aí que não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo outras vozes. Tem gente essa manhã que talvez esteja ouvindo o despertador agora. Tem gente essa manhã que está vendo televisão, vendo um jogo, vendo esporte espetacular, vendo alguma coisa que talvez lhe interesse muito e encha o seu coração. Mas assim como Jesus falou para Marta, eu quero dizer para você, olha, se você é Maria, você escolheu a melhor parte. Você foi escolhido por Deus para estar aqui. Os apóstolos escolhidos por Deus são escolhidos para receber instrução do Espírito Santo. E eu quero dizer para você essa manhã que se você ainda não percebeu, o Espírito Santo está querendo instruir você essa manhã. O Espírito Santo quer a sua atenção, quer os seus ouvidos ligados, quer o seu coração desperto para a realidade de que Ele quer tornar você essa igreja. A igreja de Atos não precisa ser, a igreja primitiva não precisa ser uma igreja que ficou só lá no passado. Ela pode ser a nossa igreja, se formos direcionados pelo Espírito como eles eram. Então, se você até hoje olha para a sua vida e imagina que você está no controle, se você olha para a sua vida e para as suas atitudes e chega à conclusão que em suas atitudes é você que está no controle, é você que está governando, se sobre a sua família, se sobre a nossa igreja, é você que está governando, é você que está mandando, eu quero convidar você a refletir e a considerar o fato de deixar o Espírito Santo mandar, de deixar o Espírito Santo governar. Esse livro é direcionado a um homem chamado Teófilo, e alguns acreditam que, na verdade, Teófilo não é uma pessoa que existiu de fato. Teófilo, não existe consenso quanto a isso, mas alguns acham que Teófilo, por significar, o nome Teófilo significa filho de Deus, no grego, né? Phileos é filho e Theos é Deus. Então, há uma ideia de que, na verdade, a motivação para escrever o livro de Atos sejam os filhos de Deus. Não há consenso quanto a isso, então, se você quiser crer de outra maneira, você crê e a gente continua sendo irmão, continua caminhando junto. Eu prefiro crer que Teófilo existiu e que foi direcionada essa carta a ele, por consequência foi direcionada a nós, porque nós também somos Teófilos, nós também somos filhos do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, em primeiro lugar, que essa igreja consagrada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que Jesus se mostra a ela, que Jesus se revela a ela. O texto diz que Jesus, depois que morreu, pode alguém pensar que Jesus morreu e nunca mais foi visto? Pode alguém pensar que Jesus se sacrificou e nunca mais foi contemplado? Mas eu quero convidar você a continuar olhando aqui para frente e refletir sobre o fato de que Jesus ainda hoje se revela à sua igreja. Você já saiu daqui
ou de outro culto, com a nítida percepção, a certeza em seu coração de que Deus falou contigo? Isso já aconteceu? Já aconteceu de você estar aqui e você sair daqui falando assim: rapaz, eu acho que hoje Deus falou comigo, parece que a mensagem foi para mim, os louvores foram direcionados para mim? Isso já aconteceu. Isso é prova de que Deus ainda hoje se revela à sua igreja. É a convicção que você tem de que Deus se revela a você, de que Deus aparece a você, de que Deus se mostra a você. É a certeza que nós temos de que Deus ainda hoje se revela, que o Senhor ainda hoje se faz presente no meio de nós, que Deus ainda hoje caminha conosco. Aliás, quero que você perceba aí agora, pare tudo e perceba agora. Se você ainda não refletiu sobre isso, eu quero que você reflita agora. Jesus está entre nós. Jesus está aqui. Você entrou, você cumprimentou, você abraçou um monte de gente. Você conversou com algumas pessoas. Mas se você ainda não percebeu, eu quero levar você a essa reflexão. Jesus está aqui essa manhã. Ele veio para o culto. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ele veio para ser adorado, Ele veio para ser celebrado, Ele veio para viver essa comunhão conosco. A palavra de Deus nos diz que os discípulos, após a morte de Jesus, ainda precisavam de instruções. Os discípulos, após o baque que foi a morte de Cristo, ainda precisavam de conselhos, ainda precisavam de direção. Os discípulos, depois da morte de Jesus, alguns estavam extremamente abatidos. A gente vê isso lá no texto dos discípulos de Emaús, dos discípulos que caminhavam a caminho de Emaús, né? Porque quando a gente fala discípulos de Emaús, parece que Emaús é alguém e esses caras são discípulos de Emaús. Eles eram discípulos de Jesus e estavam no caminho de Emaús. Fica nítido que eles estavam tristes, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles já tinham Jesus ali com eles, mas ao mesmo tempo, algo estranho estava acontecendo, essa morte de Jesus. Jesus não está mais entre a gente, e agora quem vai liderar essa igreja? Quem vai conduzir essa igreja? E o que Jesus faz para isso? Jesus se revela, Jesus se mostra, Jesus aparece. O texto vai dizer que durante 40 dias após a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, Ele apareceu muitas vezes, e Ele deu provas claras de que estava vivo. Irmão, se você tem adorado a um Deus morto, e em consequência a adoração a um Deus morto, porque tem muita gente que fala assim: adora a Deus morto, quem adora a quem já morreu e não ressuscitou, quem adora uma imagem de escultura, adora o Deus morto. Mas eu já vi e vejo crente adorando a um Jesus morto. Adoram a Jesus, mas como se ele estivesse morto. E se você precisava ser convencido disso, escute em alto e bom som: Jesus está vivo. E esse Jesus vivo se revela, Ele se mostra a nós. Quantas vezes Jesus já me levantou, quantas vezes Jesus já falou comigo, quantas vezes Jesus já me pegou pela mão, quantas vezes Jesus já me mostrou a direção. Esse Jesus que nós adoramos está vivo, e a Bíblia fala nesse texto: Ele deu provas claras de que estava vivo e conduziu os seus discípulos ao reino de Deus. Você adora um Jesus morto, eu não sei o que dizer para você, mas se você adora um Jesus vivo, creia que Ele está na condução de sua vida, que Ele está reinando sobre nós, que Ele quer que você se desperte para a realidade de que Ele não está morto, mas está vivo e reinando sobre as nossas vidas. Nós adoramos a um Deus vivo. É por isso, e eu falo isso sempre, é por isso que nós não estamos celebrando isso aqui, esse momento especial de ceia, como se estivéssemos em um velório, como se o corpo de Jesus estivesse aqui, posto nessa mesa, com um morto, crucificado e morto. Você já participou em um culto fúnebre dentro de uma igreja? Já? Alguém aqui já viu acontecer? Eu não sei se aqui era comum isso no passado. Hoje em dia se torna menos comum, porque existem leis que orientam que seja feito em uma capela, com uma certa estrutura. Hoje em dia há a recomendação de que não seja feito mais em templos religiosos. Mas era muito comum antigamente você chegar, o irmão da nossa igreja morrer,
E aí você chegava e o corpo está aqui na frente, né? Eu lembro uma vez que um diácono faleceu, na igreja onde eu congregava, e aí o culto foi na quarta-feira. As pessoas chegaram, gente que não sabia que ele havia morrido, chegaram para o culto de oração e estudo bíblico e se depararam com um culto fúnebre. E como é um culto fúnebre? Pelo menos a maior parte dos que eu fui, a gente não canta celebrai com júbilo ao Senhor. Não? Não é, né? Morreu alguém, um irmão, e a gente chega aqui, a alegria está no... Não é, né? Apesar da gente, eu já ter visto cultos assim, onde há uma alegria pela certeza da salvação, a maior parte dos nossos cultos fúnebres, principalmente na igreja, são cultos onde a gente lamenta, a gente chora, a gente abraça a família enlutada. São cultos onde a gente se compadece, né, daqueles que estão sofrendo mais, a gente que está sofrendo talvez um pouco menos por não ser familiar, a gente se compadece, a gente chora juntos. Mas esse culto de hoje não é um culto assim. Apesar de falarmos da morte de Cristo, nós estamos celebrando essa morte porque a morte nos traz vida. Estamos celebrando essa morte porque o que morreu não está morto, o que morreu ressuscitou. E é por isso que nós celebramos. A palavra de Deus nos diz que esse Jesus que está vivo, ele se revela. Jesus passou a semana inteira tentando se revelar a você. Depois do último domingo que nós aprendemos que o Senhor tem expectativa de ter intimidade conosco, um dia a dia com Jesus, uma noite a noite com Jesus. Da maneira como o Senhor nos revelou na semana passada, havia uma expectativa no coração de Deus, no meu também, de que você vivesse uma semana de intimidade com Ele. É a prova viva de que Jesus está vivo e passou a semana inteira procurando você. Uma canção da Ludmila Ferber, eu não lembro se eu citei essa canção na mensagem de domingo à noite, diz que ouço Deus me chamando. E nessa canção ela fala assim, eu vou ao seu encontro, eu já estou indo ao seu encontro, eu ouço Deus me chamar e eu não vou resistir a esse chamado, eu ouço Jesus se revelar a mim e eu não vou passar por esse encontro com Cristo como se nada tivesse acontecido. A maior parte dos crentes que nós vemos hoje em dia, e esse é o maior defeito da igreja de Cristo, é porque tem vivido, entre aspas, encontros com Cristo que não transformam suas vidas. A gente vive cultos maravilhosos, e alguns de vocês concordam que algumas vezes, e há anos, a gente ouve a voz de Deus de alguma forma, e o Senhor se revela a nós de alguma maneira, mas isso não transforma nossas vidas. A gente tem um encontro com Cristo, mas isso não gera uma mudança. O que está faltando? Está faltando um encontro constante, uma convivência com Ele, para que de fato sejamos consagrados, porque é essa convivência que vai fazer a gente ser transformado. É a convivência que você tem com seu pai, com seu amigo, com sua esposa, com seu marido, é que vai fazer com que pouco a pouco vocês se ajustem, vocês se adaptam um ao outro. É a nossa convivência com Cristo que vai fazer com que a gente se adapte a Ele, porque Ele não vai mudar. Ele não muda. A vontade de Deus não muda. O Senhor não tem nenhuma variação de mudança. A gente aprendeu isso na quarta-feira. Então, quero convidar você a perceber esse Deus que se revela no hoje, que se revela no agora. Agora, Deus se revela a você. E agora, Ele quer que você perceba isso. Mas Deus é tão maravilhoso que a palavra de Deus nos diz que Ele nos revela a respeito do que está para vir. O texto no final vai dizer assim, olha, eu quero que vocês percebam a direção que eu estou dando para você, que eu estou mostrando para você, não a direção que seu coração está sonhando, não a direção que sua mente já programou, a direção que Deus está dando. Porque a gente confunde, muitas vezes, a voz de Deus com a voz do nosso desejo pessoal. Eu escuto casais, e às vezes acontece, não é o caso do mais recente, casal que se formou aqui na igreja, casalzinho de namorado que se formou, não é o caso deles, mas tem casal que chega para mim e fala assim, pastor, nos ajude em oração, a gente está conversando e a gente quer saber se é a vontade de Deus no nosso relacionamento. Amém! Domingo à noite, eu fico sabendo desse propósito de oração e eu vou orar
junto com vocês. Amém. Segunda-feira no PG já estão namorando. Ó, que resposta rápida de Deus, glória a Deus, né? É óbvio que Deus não demorou 24 horas para responder, né? Mas é que a vontade deles falou muito mais alto do que a voz de Deus. Talvez a voz de Deus era para que o namoro não acontecesse, ou para que eles orassem um pouco mais, seria ótimo para a comunhão deles. Mas isso não acontece só com adolescente, não. A gente inculca um negócio na nossa cabeça, crente velho, a gente inculca um negócio na nossa cabeça, e a gente fala, é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer. E aí depois do negócio dar errado, a gente vai culpar quem? Deus, que não entrou, não participou em momento nenhum do planejamento. O planejamento, Deus não foi incluído. No fracasso, Deus é culpado. Isso é o quê? Falta de visão. Irmãos, Deus revela aos seus filhos os seus planos. Deus revela aos seus escolhidos os seus propósitos. Deus revela à sua igreja a vontade dele. Cabe a você e a mim cumprir, obedecer. Porque não existe consagração sem obediência. Não existe consagração sem que a mensagem pregada no domingo não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas entre pelo ouvido e ganhe lugar no nosso coração. É isso que Deus faz. Deus fala para eles assim, olha, discípulos, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. A ordem é clara, fiquem em Jerusalém. E por que os discípulos lá no caminho de Emaús estavam indo para Emaús? Desobediência. Eles estavam indo para um lugar diferente ao qual haviam sido mandados. A ordem era, fiquem em Jerusalém. Eu não sei quantas vezes Deus já te deu uma ordem assim, vá. Ou uma ordem dizendo, fique. Eu só posso te dizer, se Deus falou, obedeça. É simples. Eu sei que alguns de vocês já pensaram em sair da PIB de Cosmos. Algumas vezes. E não saíram, provavelmente, porque Deus falou para você assim, fica. Estou mentindo? Ninguém aqui nunca pensou em sair. Não sei em qual momento da história da igreja, se foi no último mês, se foi na última semana, se foi há 1 ano atrás, há 2, há 10, há 20. Eu sei que muitas vezes o nosso coração planeja sair ou ficar em rebelia, contrariando aquilo que Deus nos falou. Só quero agradecer a Deus porque em algum momento você foi obediente. Em algum momento, mesmo contra a sua vontade, você ficou ou você partiu do lugar onde você estava para estar aqui. Porque é na vontade de Deus, é no centro da vontade de Deus que Deus usa você. Às vezes a gente se questiona por que Deus não está cumprindo na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Provavelmente você está vivendo um momento em que você está dentro da barriga do peixe. Deus mandou você ir, você ficou. Ou Deus mandou você ficar e você foi. E aí você está vivendo um momento de escuridão na sua vida porque o ventre do peixe é escuro. O ventre do peixe é turbulento. O negócio dá enjoo. É uma situação. Imagina se a gente vai fazer um peixe, já tem aquele cheirinho, né, que atrai mosca. Eu amo peixe, mas fazer peixe é você assumir que você vai viver as próximas horas com um cheiro ali meio complicado dentro de casa. É difícil a gente fazer peixe sem ter um cheirinho ali, atrair as moscas, né, para o cheirinho do peixe. Mas o privilégio é depois comer o peixe. Imagina você dentro desse peixe. Completamente sufocado, sentindo aquele cheiro horroroso. É porque não está vivendo o propósito de Deus. O Senhor está dizendo para você, fique em Jerusalém que eu vou derramar o meu Espírito sobre você. O Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer o transbordar do meu Espírito na sua vida, mas você precisa estar no centro da minha vontade. O centro da vontade de Deus nessa ocasião era ficar em Jerusalém, porque a partir dali o Pentecostes ia acontecer, a gente vai chegar lá. Ali o Pentecostes ia acontecer, Deus ia transformar frieza espiritual em fogo do Espírito Santo. E eu oro, e a minha oração como pastor dessa igreja é fazer com que os corações ainda frios sejam aquecidos pelo Espírito Santo de Deus.
que aqueles que estão entre nós, e talvez você faça parte deles ou não, talvez você já esteja aquecido, que você sinta forte a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A minha oração e a vontade de Deus para nós é que nesse tempo de consagração, como resultado disso, nós sejamos substituídos, não por outras pessoas, mas que em nós, o nosso coração vazio, frio e insensível, seja substituído por um coração cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele revela os seus planos. Não saiam de Jerusalém. Até porque Ele conclui, aqui também eu vou concluir. Ele deixa claro, João batizou com água. Não desprezando o batismo de João. Era um batismo de arrependimento, era um batismo de confissão, era um batismo de demonstração pública de fé. Aleluia! É importante. Você talvez tenha sido batizado com água. Quantos aqui passaram por esse batistério? Levanta a mão. Quantos aqui? A maior parte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que uma boa parte de vocês passaram por esse batistério. Mas esse batistério batiza você com água. Você mergulhar ali, seja por qual pastor, a gente deve ter gente aqui que foi batizado pelo Edmundo, deve ter gente que foi batizado pelo Aristides, deve ter gente que foi batizado pelo Samuel, e deve ter gente, sei lá, batizado por Estevão Christian, sei lá, que tem alguém aí. Aí, tem, aí. Eu sabia que você ia levantar a mão. A gente deve ter gente mais das antigas ainda, batizados aí, não mais do que a irmã Maria Ramos, né? Mas dos outros pastores. Mas esse batistério te batiza com água. Mas vida com Deus, abrir a vida para Jesus de verdade, ter Jesus só como camarada que vai te fazer te mergulhar na frente de todo mundo, isso te batiza com água. Mas encher da presença do Senhor, isso vai te batizar com o Espírito. Então, João batizou com água. Mas eu pego essa palavra e eu assumo ela para essa igreja. E eu recebo essa palavra para você. E quero dizer para você que você há de ser batizado pelo Espírito. Para quem não foi, receba essa palavra. Você há de ser batizado pelo Espírito. O Senhor vai encher a sua vida. E vai nos mostrar, talvez nos próximos capítulos de Atos, como o que Deus quer fazer com você. Que nessa manhã de reflexão, onde lembramos o sacrifício de Jesus, você possa mais do que simplesmente recordar o sacrifício de Cristo, mas você possa fazer uma autoanálise para pedir ao Senhor essa manhã e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio desse Espírito. Vamos orar? Quero orar por você, por mim. Deus, abençoe, Senhor, a vida de cada irmão. Abençoe a sua igreja. Faça, Senhor, essa palavra que foi dita a nós essa manhã se tornar realidade em nossas vidas e na nossa igreja. Que essa igreja seja reconhecida por Ti e por toda a sociedade como uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, eu quero ainda nessa oração, eu quero, Senhor, te pedir por nós que vamos participar desses elementos, que possa haver em nós reflexão. Eu não consagro ao Senhor o pão e o vinho. São simbolismos, são memoriais. Eu consagro ao Senhor as vidas. Eu consagro ao Senhor as nossas vidas. E declaro, em nome de Cristo Jesus, e usando o Espírito Santo como testemunha essa manhã, eu declaro que essa igreja será cheia de Ti, Deus. Ainda não é. Ainda não somos, mas seremos cheios de Ti, Deus. O Senhor vai usar poderosamente a vida dos irmãos aqui, aleluia. Eu creio, Senhor, que se levantarão nesse lugar pessoas que vão profetizar, Senhor, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio, Senhor, que nesse lugar a Tua igreja, Senhor, vai adorar em espírito e em verdade. Eu creio, Senhor, que nesse lugar o Senhor vai usar, Senhor, pessoas para serem usadas para curar.
Aleluia, eu creio nisso. Gente, Senhor, que foi chamada por Ti, Senhor, para cheias do Espírito, vazias não, mas cheias do Espírito, tocar e o enfermo ser curado. Eu creio nisso. Senhor, e a sua igreja anseia por isso. É por isso que a sua palavra diz que nós devemos procurar os melhores dons. Revela em nós, Senhor, aqueles que serão curados, aqueles que serão usados por Ti. Revela, Senhor, a esses. Se revela a eles, para que eles possam se mover de um desejo profundo de serem usados pelo Teu Espírito. Para isso, para a cura, para profetizar, para pregar a palavra através dessa profecia. Senhor, para exortar em fé, para receber bem, que o fruto do Espírito e as características desse fruto, Senhor, sejam vistas na sua igreja. Mas como o Senhor darão esse fruto se não tiverem o Espírito? Não dá. Por isso que eu peço, enche-os com Teu Espírito, e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.